E aí, gente? Tudo tranquilo? Tudo gostoso? Show de bola! Tio também tá gostoso. Satisfação enorme ter você aqui no nosso canal Franquímica. Como é que é? Tem prova essa semana? Tem prova amanhã? Tem prova hoje, daqui a pouco? Tá assistindo o vídeo para fazer uma revisão? Ha! Clicou no vídeo certo. Respire fundo e prepare-se. Quer colar? Cola em mim. É hora da revisão. Nesta aula de revisão, vamos ver equilíbrio iônico da água, pH e pOH. Começando pelo equilíbrio iônico da água. De forma simplificada, nós dizemos que a água, ela se quebra, se decompõe em H+ e OH-. É como se simplesmente fosse assim, ó, H com OH, pois a água é isto, né? É como se isto fosse quebrado, e aí fica H+ de um lado, OH- do outro. É a forma simplificada para dizer a autoionização da água. Mas, na verdade, a reação que acontece é duas moléculas de água, uma com a outra, uma quebrando e fornecendo o H+ para outra molécula. Assim, ó, água 2O com água 2O, certo? Ó, esta água, eu quero que você enxergue como? Dessa forma, lembra disso? Então, o hidrogênio desta água é cedido, ó, para outra molécula de água. E aí acontece o quê? H2O com H+ da outra molécula de água fica H3O+, dissolvido na água. Mais o quê, ó? Desta água aqui, sobrou o OH-. Então, está aqui, ó, OH- aquoso. Então, duas moléculas de água líquidas reagem entre si, formando H3O+, mais OH-, que, simplificadamente, nós montamos assim: água, H+, OH-. Tudo bem por enquanto? Esta reação aqui se processa no sentido direto e no sentido inverso. Logo, é uma reação reversível aqui. Então, a água se transforma nos íons e os seus íons voltam a se transformar em água, e isso é dinâmico. E se isso está em equilíbrio químico, vai apresentar uma constante de equilíbrio químico, né? 1K. Então, vamos montar rapidamente, ó. K, constante, igual a concentração de H+, vezes concentração de OH- dividido pela concentração de água. Veja, nós aprendemos que na expressão da constante de equilíbrio entra gases, entra aquosos, e aí eu tenho o quê? O Kc, concentração aquosa, concentração de gases, ok? Quando eu tenho solvente na equação, líquido puro não entra na constante de equilíbrio, porque é um número tão constante quanto a constante. É muito solvente. Essa quantidade que sai para a reação não importa, não é considerada. Então essa constante aqui, que é a quantidade de solvente, vem aqui, multiplica a constante de equilíbrio. E aí, uma constante vezes outra constante vai dar uma terceira constante. Veja, sai daqui essa constante, sai daqui o C e vai virar Kw, ou seja, a constante da água, water em inglês. Kw, a constante da água, significa a concentração de H+ vezes a concentração de OH- no meio. Isto é o chamado produto iônico da água. E a constante Kw tem um valor para cada temperatura. Inclusive, temperatura é o único fator que muda o valor das constantes de equilíbrio. E a 25 graus Celsius, a temperatura ambiente, o valor desse Kw é 1 vezes 10 a menos 14, ou apenas 10 a menos 14, ok? Kw a 25 graus Celsius, 10 elevado a menos 14. E a partir daqui, começa a ficar divertida a nossa história. Aproveita que você está nessa videoaula, já clica ali, ó, no joia, clica no like, ok? Ajuda o tio Franklin. Tá inscrito? Não? Inscreva-se. Não tem conta? Faz sua conta. Como saber o caráter de uma solução? Se está neutro, ácido ou alcalino, que eu também chamo de básico. Veja só, quimicamente falando,
no meio considerado neutro, as espécies H+ e OH- estão em igual quantidade, em igual concentração. Pensa comigo aqui, ó. H+ vezes OH- é igual a 10 a menos 14? Então, um vezes o outro, para dar 10 a menos 14, a quantidade tem que ser igual. Então, 14 igual, divide por 2. Isto, 10 a menos 7, 10 a menos 7. Olha o raciocínio. 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7, conserva a base, soma os expoentes, 10 a menos 14. Tranquilo? Perfeito? Então, num meio neutro, a quantidade de H+ igual à quantidade de OH-, ou seja, 10 elevado a menos 7 mol por litro. Eu escrevo o M maiúsculo, que é o molar, mol por litro. Tá legal? Tá aqui. Quando o meio está neutro, H+ e OH- vale 10 a menos 7. Agora, se o meio está ácido, a quantidade de H+ é maior que a quantidade de OH-. E quando eu falo quantidade, é mol por litro. Então vamos pensar aqui numa concentração acima de 10 a menos 7, porque aí não está mais igual, certo? Então quando H+ é maior que 10 a menos 7, vou escrever aqui, ó, quantidade de H+ tem que ser maior que 10 a menos 7 mol por litro. Exemplo, quantidade de H+ igual a 10 a menos... será que você falou isso? 10 a menos 5, exatamente. Cuidado, o expoente é negativo, hein? Se você falou 10 a menos 8, 10 a menos 9, não, isso é um número menor que 10 a menos 7. Tá atento a isto? Ok. 10 a menos 5 é um valor maior que 10 a menos 7. Isso é um meio ácido. E qual deve ser a quantidade de OH-? Acompanha aqui do lado, ó. De novo, ó. É assim que o tio faz, ó. 10 a menos 5 vezes 10 a menos quanto? Para ficar igual a 10 a menos 14. Qual o número que falta? Isto, 10 a menos 9. Maravilha. 10 a menos 9 com 10 a menos 5, soma 10 a menos 14. Essa é a quantidade de OH-. Quantidade de OH-, concentração igual a 10 a menos 9 mol por litro. Isso aqui significa o meio ácido. Beleza? Meio ácido é o contrário, né? A quantidade de H+ é menor que 10 a menos 7. Ou, se preferir, a quantidade de OH- maior que 10 a menos 7. Então vamos lá. Uma quantidade de H+ menor que 10 a menos 7. Agora você vai pensar num número, né, diferentezinho, como você pensou aqui por engano. Concentração de H+, eu vou colocar assim, ó, igual a 10 a menos 10 mol por litro. Isso é uma quantidade menor que 10 a menos 7. Quanto que é o de OH-? Qual é a concentração molar? Mais uma vez aqui, eu acho que você já entendeu, mas não custa fazer aqui, ó. 10 a menos 10 é a quantidade de H+, vezes 10 a menos quanto, para que a soma dos expoentes dê 10 a menos 14? Maravilha! 10 a menos 4. Então eu vou anotar aqui 10 elevado a menos 4 mol por litro. Aqui eu tenho um exemplo de meio básico ou alcalino, meio ácido e meio neutro. Beleza, gente? Tranquilo para reconhecer se o meio é ácido ou meio básico? Maravilha. Então vamos ver assim, ó. Vinagre. Vinagre é uma solução aquosa de ácido acético. Então eu sei, e você também, que vinagre é um exemplo de algo ácido. Logo, a quantidade de H+ maior que a quantidade de OH-. Tá aqui. É o caso do ácido acético. Outro exemplo, sabão em pó. Conhece sabão em pó? Já manuseou o sabão em pó? Quando com a água ali dissolve, fica aquela mão ensaboada, lisa, o caráter alcalino e ao extremo. Ali a quantidade de OH- é muito maior que de H+. Legal? Outros exemplos de meio ácido. Molho de tomate, ketchup, mostarda, condimentos em geral, tá? Tem meio ácido. E que mais? Saliva, neutro. Que mais? Água sanitária. Água sanitária, ela é alcalina. Tem mais OH- que H+. Legal? Agora,
trabalhar com números de expoente assim, né? 10 a menos 7, menos 5, menos 9, chega uma hora que você pode se confundir. Então, temos a simplificação, não é para complicar, o uso do logaritmo. Potencial hidrogeniônico, potencial hidroxiliônico. É o que vamos falar agora. pH, potencial hidrogeniônico, menos o log da concentração de H+, pOH, potencial hidroxiliônico, menos o log da concentração de OH-. É uma maneira de você medir a quantidade de H+, e de OH- usando um número maior e inteiro. E pH mais pOH sempre dá 14. Aí você não erra os seus cálculos. Veja bem, no meio neutro, a quantidade de H+ não é igual a de OH-? Então, na aplicação do logaritmo, pH é igual a pOH, ou seja, ambos valem 7. E 7 mais 7 é igual a 14. Beleza? No meio ácido, o pH é menor que o pOH. E, com certeza, o pH vai ser menor que 7. No meio básico, o pH será maior que o pOH. Então, o pH será maior que 7. Tio Franklin, faz de novo aí. Vou fazer. Lembra do exemplo da quantidade de H+? Eu acho que era 10 a menos 5, não é verdade? Então, aplica o logaritmo de 10 a menos 5. Não lembra? Vem aqui, ó, fazer um cantinho aqui para você. pH igual menos o log de 10 a menos 5. Esse 10 a menos 5 aqui é a quantidade de H+. Beleza? Expoente vem para frente. Expoente vem para frente. Então nós temos pH igual a menos vezes menos 5. E log de 10 na base 10 é 1. Logo, quando você olhar a concentração ali, ó, 10 a menos 5, pH 5. 10 a menos 2, pH 2. 10 a menos 7, pH 7. 10 a menos 11, pH 11. Beleza pura? E agora vem comigo, ó. O H+ era 10 a menos 5 e o OH- então era 10 a menos 9, não é verdade? Então você vai aplicar aqui o pOH, quando você tem o OH-. Então faz comigo, ó. pOH igual a menos o log de 10 a menos 9. Lembra que era 10 a menos 9? Então tá aqui, ó. E aí, expoente vem para frente e isso vai ser igual a 9. Quando o OH- é 10 a menos 9, pOH 9. pH mais pOH é igual a 14. Ó, pH, pOH, 9, 5, 14. Bacana, né? É mais simples. Então vem comigo, ó. pH no meio ácido é menor que 7. Olha só, pH 5. Então vamos aqui, ó. pH 5, pOH 9. Olha que legal a régua de pH. Em cima o pH, embaixo o pOH. O pH ele varia de 0 a 14. E o 7 indica o quê? Meio neutro. Então, abaixo de 7, pH ácido. Tá aqui 5. Para completar 14, o pOH tá aqui embaixo, 9. pHs abaixo de 7 é meio ácido. Isso quer dizer pOH acima de 7. Do outro lado, hein? Meio básico, pH entre 7 e 14. pHs acima de 7 é básico. pOHs abaixo de 7. Tio Franklin, é o contrário, é isso mesmo? Aham. pH de 0 a 14. Aqui, ó, pOH de 0, passa pelo 7, vem para o 14 aqui do lado. Ah, agora entendi. No meio básico, pH acima do pOH. Qual que era a quantidade de H+ no exemplo anterior? 10 a menos 10, não é verdade? Então vamos fazer aqui, ó. Deixa o tio apagar aqui rapidão. Apaga aqui. Apaga aqui. Olha só muda o número. A formulinha e a maneira de fazer é a mesma, hein? pH menos o log da quantidade de H+, que é 10 a menos 10. Esse era o H+ daquele exemplo do meio básico. E o OH- menos 4, não é verdade? Aqui, ó, 10 a menos 4. Então, expoente vai para frente. Menos 10 vezes menos, pH 10. Menos 4 vezes menos, pOH 4. E se você somar,
pH com pOH, 14 de novo. Então tá aqui, ó, vamos anotar ali, ó, pH 10, pOH 4. Pega em termos de pH, fica com pH, ok? Entre 0 e 7, ácido, 7 e 14, básico, 7, neutro. E, se você também já pegou o que eu tô pensando aqui, ó, achou o pH? É 10. O que falta para 14? 4. Não precisa calcular de novo o logaritmo. Beleza? Tranquilo. Vamos fazer o seguinte. Indicador ácido-base. Ele determina se o meio está ácido ou básico através da cor. Exemplo clássico, fenolftaleína. Vou escrever aqui para você, ó. Fenolftaleína. Oh, nomezinho bonito, hein? Nome de peixe beta. Fenolftaleína. Fenolftaleína em meio ácido fica incolor, em meio básico fica rosa ou vermelho, tá bom? Então se tiver exercício e que falar desse indicador ácido-base, vermelho, rosa, incolor, tá? Ácido. Tem extrato de repolho roxo como indicador de ácido-base, tem alaranjado de metila, azul de metileno, papel de tornassol, e os exercícios eles vão informar qual é a cor que fica o indicador de acordo com o meio, tá ok? Só para lembrar. Vamos fazer alguns exemplos sobre exercícios de pH e pOH para você ficar esperto. Acompanha comigo, hein? Vamos pegar aqui um primeiro exemplo em que fala de uma solução aquosa de hidróxido de sódio na concentração 0,01 mol por litro. Qual é o pH? Olha só. É uma solução de hidróxido de sódio, solução aquosa, 0,01 mol por litro. E o exercício é legal, ele fala assim, ó, lembre-se que este composto está 100% dissociado. Legal, simpático da parte dele. Ele quis dizer para você o quê? Que o NaOH está totalmente dissociado em Na+, OH-. Até aí, legal da parte dele. Você, olhando para a equação, entende que 1 mol de NaOH forma 1 mol de Na+, e 1 mol de OH-. Perfeito? Então, se eu tenho 0,01 mol por litro, e ele é 100% dissociado, então 0,01 mol por litro de Na+, 0,01 mol por litro de OH-. Legal? O Na+, não me interessa para cálculo de pH, pOH. O que me interessa é o OH+, ou o OH-. Legal. Então, vamos lá. Isso aqui significa 10 elevado a menos 2 mol por litro. Perfeito. Aí você vai e, se não tiver cuidado, pode errar. 10 a menos 2? pH igual a 2. Não mesmo. Isso aqui é quantidade de OH-. Eu não posso falar pH igual a 2. O pOH é igual a 2. Então, pOH menos o log da quantidade de 10 a menos 2. Expoente vem para frente, pOH é igual a 2. Se o pOH é igual a 2, para 14, o que falta? 12. Maravilha. pH é igual a 12. pH é acima de 7. Esse pH aqui é de um meio básico. E é lógico, é uma solução de base, né? Hidróxido de sódio é uma base. Ok? Vamos fazer mais um exemplo. Exemplo 2. É outra base. Não vou te pegar nessa, não é verdade? É outra base. Eu vou calcular pOH e aí depois eu tiro a diferença de 14 para pH. Mas é uma base com 2 hidroxilas para dissociar. Então você tem que ter outro cuidado. Qual o cuidado de agora? Ó? Considere também que é uma base 100% dissociável. Então você tem CaOH2, que vai formar Ca mais 2 mais 2OH-. Tá vendo só? 2 hidroxilas, 2 OH-. Então, a proporção é para cada um, forma 1 de mais e 2 de OH-. Para cada 1 CaOH2, 1 Ca mais 2 e 2 OH-. Tranquilo? Então, se eu tenho 0,01, vai formar aqui 0,01 mol por litro,
e vai formar 0,02 mol por litro, porque a proporção aqui é o dobro, ó. Então vamos dobrar. Como já sabemos, isso aqui não influencia na questão do cálculo de pH. O que importa é o H+ ou o OH-. Eu tenho OH-, logo vou calcular pOH. Só que eu tenho um número aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 2, concorda comigo? Ó, 1, 2, pOH igual menos o log de 2 vezes 10 elevado a menos 2. Como é que faz uma conta dessa? Vamos aplicar aqui, ó, vou aplicar aqui em cima, ó, uma propriedade de logaritmo. O log do produto vira soma de 2 logs. O log do produto vira soma de 2 logs. Então vem comigo, ó. pOH igual menos, abre parênteses, log de 2 mais log de 10 a menos 2. Concorda comigo? Log do produto vira soma de 2 logs. Agora, você aplica o logaritmo. Ah, bom. Aí, ó, o exercício fornece o logaritmo. Fique esperto, hein? Então, vamos lá. pOH igual menos 0,3. Expoente vem para frente, menos 2. Então, pOH vai ser igual a menos, aqui fica menos 1,7. Concorda comigo? Então, essa continha aqui, pOH igual a 1,7. Tá aí. Então, para essa situação, aplique essa propriedade de logaritmo, tá bom? Não tenha medo. Se o pOH é 1,7, faz a diferença. Quanto que dá? Para 14. Então, se o pOH é igual a 1,7, o pH vai ser o quê? Tira 1, fica 13, fica 12,3. Concorda comigo? 12, 13, 14. Muito bem. 12,3 é uma solução alcalina, então o pH é acima de 7. Ok? Mais um exemplo num grau diferente. Olha aí, fizemos cálculos de pH com espécies 100% dissociáveis, né? São fortes. E quando temos uma situação de uma espécie fraca, como é o caso do ácido acético, vamos calcular o pH do ácido acético de concentração 0,01 molar, que é 1% ionizável. Apenas 1% desta concentração vira H+. Então o grau de ionização é 1%. Como é que fica isso? Vamos escrever a equação da ionização do ácido acético. CH3COOH virando H+ e CH3COO-. Tudo aquoso. Legal? De acordo com a equação, para cada um ácido, um H+ e um acetato. Mas o fato de eu ter 0,01 mol por litro não quer dizer que eu vou ter 0,01 mol por litro. Por quê? Porque ele não é 100% ionizável, é apenas 1%. E agora, tio Franklin, como é que eu faço isso? Ué, qual é a quantidade 1% de 0,01? Só fazer a conta. Aqui, ó, faz no cantinho aqui, vamos fazer um rascunho aqui, ó. Cantinho, 0,01 corresponde a 100%. Então, quanto que vai corresponder? 1%. Então, aplicando aqui a regrinha, ó, x vai ser igual a 0,01 vezes 1, ó, 0,01 vezes 1. O 100 está multiplicando aqui o x, passa para o outro lado já, dividindo. Legal? Pensa comigo, moçada. 1%. 1%, não é o meu alfa? Pega o alfa e tira da porcentagem, 1%, certo? E multiplica pela concentração molar. É assim que funciona. Pega o alfa, divide por 100, ó, pega o alfa, divide por 100 e multiplica pela concentração, certo? É o que a gente costuma falar assim, ó, a quantidade de H+, nesse caso, é a concentração molar vezes o alfa, só que sem a porcentagem. Sem a porcentagem. Então, ó, alfa sem a porcentagem é 1 dividido por 100.
vezes o 0,01, que é a concentração molar do ácido no exercício. Com bases fracas também funciona assim. Legal? Então, quanto é que dá esse valor aqui? Vai dar... Ô, louco! Deixa eu ver comigo aqui, ó. Vai dividir por 100, então vai dar 1, 2. Resposta aqui, ó. Isso aqui vai dar 0,0001 mol por litro. Caraca! Ó, isso aqui na potência de base 10, ó, vamos mostrar para a potência de base 10 aqui, ó. Vou jogar para cá, ó. Ó, isso aqui vai virar quanto de H+? Ele é apenas 1% ionizável. Disso aqui, apenas 1% vem para cá. Quem é esse valor? 1, 2, 3, 4. 1 vezes 10 a menos 4. Automaticamente, ó, aqui também, ó. 1 vezes 10 a menos 4. Beleza? 1% de H+, 10 a menos 4. 1%, eu não quero saber isso aqui, né? Para cálculo de pH, pOH. O que me interessa é o H+. Então vamos lá? Vamos calcular? pH igual menos o log de 1 vezes 10 a menos 4. Expoente, vem para frente. pH igual a 4. pH igual a 4, menor que 7. pH ácido, até porque estou falando de uma solução de ácido acético. Tranquilo? Isso aí. Então é isso aí, gente. Cálculo de pH, pOH, com as situações, né? Quando é 100%, quando tem 2 hidroxilas, também serve para quando tiver 2H+, 3H+, o pensamento é o mesmo. Quando for fraco, tiver um alfa, o grau de ionização ou dissociação. Vimos também lá no H+ e o H-, quando o meio é ácido, básico ou neutro. E uma revisão breve aí para você ter sucesso na sua avaliação nessa semana, amanhã ou daqui a pouco. Gostou? Te ajudei? Faz o favor então, clica aqui no like. Deixa o canal se movimentar com bastante like e se inscreva para a gente aparecer nas pesquisas ali, ó, quando alguém precisar de um socorro numa hora de revisão, que nem você está aqui nesse momento. Muito obrigado, boa avaliação para você, beijo muito grande, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!